Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma segunda-feira, hoje com o tema As Faces do Medo. Então vamos lá. Hoje nós vamos trazer uma live, uma dinâmica oculta no final da live. E a segunda-feira é sempre para trazer novos questionamentos, novos olhares, né? Para aquilo que nós pensamos que é e que às vezes não é. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Bom, não deixa de mandar seus aviõezinhos para seus amigos que gostam de se trabalhar, né? Que gostam do autoconhecimento, para fazer a dinâmica oculta no final. E hoje nós vamos falar sobre as faces do medo, que é um tema um pouco difícil para muitos, né? Ter que encarar o medo, mas se pensarmos que somos nós que criamos o medo, e se tivermos essa oportunidade de encarar o medo, vamos poder de alguma forma desmistificar esse medo. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Bom, como eu tenho sempre muita coisa para falar, porque eu gosto de falar muito, eu não vou ficar esperando todo mundo entrar. Quem perdeu o início vai ter que voltar lá para trás, depois vai ter que rever. Porque eu quero trazer para vocês uma série de questionamentos, de situações que vocês possam ter vivido, né, na sua terra infância, na sua adolescência, ou até coisas que você tenha visto, ou tenha histórias que você tenha escutado na sua família. E essas coisas, elas deixam às vezes marcas na gente, né, lealdades invisíveis, né? E é interessante que a gente traga essas pinceladas para liberar, às vezes, situações que nós sozinhos não conseguimos olhar, não conseguimos ver, né? Então, eu queria falar das faces do medo, porque o medo muitas vezes nos paralisa, né? Para tomadas de ações importantes que a gente precisa tomar no caminho da nossa vida, né? O medo nos tira a força, né? De diversas formas ele pode tirar a nossa força. Na maioria das vezes, a pessoa pode ter uma reação até raivosa. Muita gente diz, mas por quê? Porque a forma de você se defender do medo é de forma reativa, né? É uma defesa inconsciente, digamos assim. Porque eu tenho medo de mais dor ainda por vir. Então eu reajo antes de ser atingida de alguma forma. Essa é uma dinâmica estranha, mas muito utilizada na cinesiologia. Nós usamos muito essa identificação, né, na cinesiologia. Então, o medo, ele tem muitas faces. E cada uma pode se manifestar de uma forma diferente, digamos assim. Vai depender da pessoa, do momento, do contexto que ela está vivendo. Muitas vezes o medo aparece de formas misturadas. Vamos entrando. Então, eu vou falar sobre uma série de questionamentos do medo, que eu acho que é importante para a gente fazer a dinâmica depois. Fiquem bem atentos. Eu já comecei a live porque eu vou falar muita coisa, eu ainda quero fazer a dinâmica com vocês. Então, essas faces misturadas, nós precisamos saber que também o medo, né, em si não é um inimigo. Ele pode ser um alerta, um sinal de atenção, digamos assim. Mas quando ele domina ou paralisa
aí ele vai se tornar uma prisão. Uma prisão de diversas formas, né? Você fica aprisionado inconscientemente lá nos porões do subconsciente, numa memória que você não sabe exatamente onde ela está, quando ela começou, e você fica repetindo isso na sua vida, em outras relações, em outro emprego, muda de cidade, e aquela história se repete, porque ela está lá nas profundezas, e a gente não tem noção de onde ela está. O que nós precisamos, na realidade, é fazer uma análise sempre para a gente ter a compreensão também dos 3 inimigos, né? Que nós teremos que abandonar, que é a indecisão, a dúvida e o medo. Porque o medo, na realidade, é a união da indecisão e da dúvida, né? E, portanto, o seu 6º sentido, que nós precisamos o tempo todo, nunca vai poder funcionar se estiver aprisionado na matrix do medo, né? Então, nós não podemos, e quando eu falo matrix, é uma matrix mesmo, porque você cria, né? E em função disso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês mais uma vez, para que observem a si, a história familiar. Se vocês se identificam com alguma desses questionamentos que eu vou trazer agora, dessas situações que eu vou trazer, que eu vou falar, para que a gente, no final da live, a gente possa fazer uma dinâmica, porque eu acho que é importantíssimo vocês terem a oportunidade de recriar um estado, né? Um momento que está aqui dentro, né? Tirar daqui e colocar aqui, para que você possa olhar para isso de uma outra forma, né? E desmistificar isso. Bom, porque na realidade, se a gente parar para pensar, está tudo preso no nosso sistema. E nós podemos chamar de medo da perda. De pessoas, de coisas, de status, de identidade. E se você vive no medo, perdeu o contato com a sua essência. E aí você não sabe exatamente quem você é, como se defender, como sair daquele looping, né? Você fica repetindo as histórias, porque o medo, ele está alojado no teu inconsciente, no teu subconsciente. Não é uma coisa muito presente, é uma coisa que vem lá de trás, que já está arquivado. Você pode sair daqui e ali, daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele feito um fantasma, feito uma sombra, que você não sabe de onde vem, você vem aquela ânsia, que é o medo de novo, trazendo uma lembrança, né? E ele está sempre ligado às perdas, às separações do passado. Ah, Silene, mas eu nunca me separei de ninguém, eu vivi com meus pais, mas você pode estar numa lealdade invisível, vivendo medo por alguém, ou vivido por alguém, né? Bom, ou também coisas que podem ter acontecido no teu nascimento, na gestação, coisas que você não tem noção, que você não viu, que você não sabe, mas que aconteceram na época em que você estava sendo gerada, por exemplo. Isso tem de montão. Ou às vezes uma dificuldade no parto, o medo que a mãe teve que você morresse, ou você teve que ficar na incubadora, ou um cordão umbilical ficou agarrado, coisas desse tipo, né? E eu trago aqui para vocês hoje, eu vou descrever alguma dessas possibilidades. E eu queria que vocês ficassem bem atentos, porque às vezes não é o seu caso, mas existe uma história que você ouviu ou presenciou, que pode ter te impressionado também quando você era criança, né? A sua criança interior ficou mexida e que por algum motivo você entrou nessa onda, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo. Vão entrando, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Bom, primeiro, eu vou começar pela pobreza, né? O medo da pobreza, o medo de ficar pobre, né?
A visão que nós temos da pobreza é um dos mais destrutivos dos medos, porque ele paralisa, né? A capacidade de raciocínio destrói a autoconfiança, impede a ação. A pobreza infunde medo. É temida porque ela está associada a uma insegurança, a humilhação, a falta de recursos básicos, e esse medo pode te levar à procrastinação, né? A falta de iniciativa, a aceitação da mediocridade, e a maioria da população hoje vive isso, porque não tem acesso, né, a alguns recursos que ela poderia buscar, ou não ter recebido, por exemplo, estudo de verdade, um estudo de qualidade, porque eu estudei, minha primeira escola foi escola pública, e era excelente, né? Hoje a gente já não pode falar a mesma coisa. Eu tenho conversado, eu tenho muitas clientes que são professoras e tudo, eu tenho escutado muito delas esse tipo de coisa, porque existe um programa que foge àquilo que a gente recebeu lá atrás. Por não ter incentivos também, né? Ou por não ter esse incentivo a ser produtivo, a despertar os seus talentos, a uma escola técnica que coloque ele no mercado de trabalho, né? Não existe hoje um incentivo a isso. E talvez alguém de sua família pode ter também vivido esse tipo de pobreza, né? Hoje você pode estar muito bem, mas o teu pai pode ter passado fome, a tua avó, alguém nesse movimento pode ter vindo muito lá de trás. Bom, o outro medo é o da crítica. A ideia de que, ao ser criticado, a minha individualidade será limitada. O medo da crítica te rouba a iniciativa e destrói a tua autoconfiança, na realidade. Com isso, infunde o medo de ser ridicularizado, né? Julgado, ou diminuir a sua capacidade de agir ou de expressar as suas ideias livremente, né? Você pode estar sendo impedido de falar aquilo que pensa. E isso aconteceu, às vezes, muito quando a gente era pequeno. Quando você começou a ler, por exemplo, você podia ter lido errado e disse assim, mas você é burro mesmo, olha só, errou de novo, não sei o quê. Esses incentivos, ao contrário, que às vezes a gente recebe ou de um professor, ou mesmo de um pai, de uma mãe, que também, por ignorância, né, em vez de falar de uma outra forma, te coloca para baixo, te humilha, né, te critica, às vezes na frente de estranhos, te deixa numa situação de humilhação, você se sente diminuído. E isso fica muitas vezes gravado. É como se minha mãe me acha burro, quem é que vai achar eu inteligente? Como que eu vou ser inteligente? Como que eu vou conquistar isso? Então, isso às vezes fica no nosso subconsciente gravado, né? Muita gente se preocupa com o que o outro acha, ou com o que o outro pensa, esquecendo que ele tem luz própria, né? E que nós jamais podemos ou devemos nos comparar com quem quer que seja. E outra coisa importante é o que o outro pensa, eu nunca vou saber. E também o que o outro pensa não é um problema meu, né? Ele pode me achar horrível, né? Por exemplo, eu pinto, eu gosto de pintar. Eu tenho alguns amigos e tal. Mas isso aqui tá feio, ninguém vai querer comprar. Sempre vai ter alguém que vai gostar. Esse não gosta, mas aquele gosta. Então, você não pode se diminuir porque você acha que ninguém vai gostar. Isso não é um problema seu, se o outro gosta ou não gosta. Você gostou? Tá ok, tá dentro, né? Então, é isso que faz com que você vá tirando esses véus medrosos, né? Mas, outra vez vou falar, às vezes é difícil. E nós precisamos encarar isso. Outro medo é da doença, né?
ou de ter a sua saúde precária. Esse medo está ligado à preocupação com as doenças, trazendo às vezes hipocondria, né? Aquela pessoa que está sempre tendo que tomar remédio para isso, para aquilo, preocupada com tudo. Às vezes, tem uma dorzinha aqui, já acha que vai ter não sei o quê. Muitas vezes acerbando, né, por muitas sugestões externas, né? Como se tudo estivesse contaminado. Esse medo pode ser contaminado de fato, né? Mas muito por ansiedade, né? Por, às vezes, ignorância também de como as coisas funcionam, né? Que podem levar a doenças imaginárias. E muita gente tem, a gente sabe disso. É uma espécie de preocupação constante com a saúde. Um outro medo é da rejeição, ou do amor perdido, né? Quem já não perdeu um amor na vida, né? Mas o amor é assim mesmo, né? Ele aquece, completa, às vezes por uma vida inteira, às vezes por um espaço de tempo. Poderíamos considerar o mais doloroso dos medos, que frequentemente ele está associado ao ciúme, à insegurança emocional, de não ser aceito, amado, não ser compreendido. O medo de perder o amor pode levar a pessoa a ter comportamentos possessivos, né? De desconfiança, de autossabotagem, de ciúmes, né? Minando a relação. Com isso, a pessoa se afasta cada vez mais do amor próprio, do amor verdadeiro, que é o amor por si mesmo. Porque é como se você tivesse um buraco, uma carência interna, que nós precisamos saber de onde que ela vem, achando que o outro é que vai preencher essa carência, né? Eu vou perder o meu amor. Ele não, ele vai embora, ela vai embora. Se ela for, é porque não me ama mais. Então não tem mais reciprocidade. Eu não estou perdendo o meu amor. O meu amor é meu. Eu dou para quem eu quiser e retiro a hora que eu quiser. Ninguém tem posse do meu amor. Eu empresto. Eu dou para aquele que valoriza por um tempo. Pode ser por toda a vida, né? A gente espera que sim. Mas se não for, a gente vai se separar um dia, ou pela vida ou pela morte. Então a gente precisa entender que o amor tem prazo de validade também. E o amor, ele tem várias nuances também. E se eu te amo e você não me ama mais, se eu te amo de verdade, eu te liberto. Porque se eu te amo, eu quero que você seja feliz onde quer que você esteja. Isso é amor de verdade. Não amor possessivo, que eu quero que fique comigo, eu vou morrer porque ele vai, porque ele não vai ficar, porque eu vou perder. Não, isso é uma loucura. Isso é doença. E a gente precisa olhar para isso, né? Oi, gente, vai entrando. Sejam todos bem-vindos. Com isso, a pessoa se afasta cada vez mais do amor próprio, né? Como eu estava falando, entrando na dependência ou na codependência, o que pode levar a pessoa a se isolar emocionalmente, né? Não ter nem relacionamentos afetivos, nem de amizade, nem nada, porque ela acaba também, muitas vezes, abandonando com medo de ser abandonada. Então ela abandona antes de ser abandonada. Existem muitas dinâmicas aí que só com o trabalho de cinesiologia e constelação que a gente pode ficar sabendo. Um outro medo importante que eu quero que vocês vão anotando aí, vão observando para depois a gente fazer a dinâmica, é o medo do fracasso, né? De não ser bom o suficiente, de não conseguir alcançar o seu objetivo, né? E que pode gerar uma procrastinação, uma autossabotagem, uma paralisação, né, das suas ações no mundo. E a busca pelo autoconhecimento é importantíssima nessa questão, porque você acaba reconhecendo os seus talentos, os seus dons, as suas qualidades. E muita gente tem medo do fracasso porque não conhece todas as suas aptidões, né? E isso tudo
acaba atraindo medo, que é também o medo de ter sucesso, né? Um outro medo é o medo do sucesso. Muita gente tem medo dessa exposição, né? De ser reconhecido, ou quando tem sucesso para as coisas se sente culpado. E por quê? Né? Tem dinheiro, aí fica com culpa porque tem dinheiro, né? Parece paradoxal, mas o sucesso pode trazer à pessoa a responsabilidade, né, da exposição dos seus talentos e dos seus dons no mundo. Ou trazer mudanças em sua vida. Porque o sucesso, às vezes, começa a mudar. Você tem sucesso, às vezes você é chamado para ser um gerente de uma outra empresa, ou é convidado para trabalhar num outro país, numa outra cidade, ou mudar de casa, ou ter uma outra visibilidade na empresa. Isso tudo vai te deixando exposto, na realidade, né? E muitas vezes, inconscientemente, o medo do sucesso impede que a pessoa avance mesmo quando ela tem potencial. É claro que temos casos de culpa por ter e ser mais que algum familiar. Isso existe muito. Meu pai não teve sucesso, minha mãe não conseguiu, meus avós perderam tudo. Existe uma culpa por aquela família ter perdido e eu estar conquistando tudo que eles não conquistaram, né? Mas também pode ter outro tipo de medo oculto que pode estar minando o seu sucesso. E nós não sabemos o que é, né? Ou, às vezes, uma comparação com um irmão, né? Algo desse tipo. Em vez de ocupar espaço no mundo com a sua autenticidade, a pessoa pode começar a se moldar às expectativas alheias, buscando aceitação, evitando a rejeição, e aí ela se coloca em situações que são menos do que aquilo que ela podia conquistar, né? A gente não pode deixar que a sua luz, que a nossa luz vire reflexo dos outros, né? Mas sim que a gente possa iluminar o nosso espaço, a nossa vida com a nossa própria fonte, que é plena de luz, né? Porque ninguém nasceu, na realidade, para ser fracassado ou não ter sucesso. E ter sucesso é exercer o seu melhor, o seu dom maior. E isso é extremamente importante, né? Isso é que traz a plenitude na sua vida. Um outro medo é do desconhecido, né? Então, gente, vai olhando aí, vai anotando. A gente vai fazer a nossa dinâmica no final, porque eu acho que é extremamente importante. É uma oportunidade que vocês têm hoje. E o outro medo é do desconhecido, que pode gerar os medos que falei antes, do fracasso ou do sucesso. O medo do desconhecido vem exatamente da falta de fé, né? Fé em si mesmo, que leva o medo de entrar em um território novo, de tomar decisões incertas, ou seja, traz à tona toda a sua insegurança, que muitas vezes você nem sabe onde estão arquivadas, né? O medo do desconhecido impede as suas mudanças na vida, impede a sua aventura de viver. Tentar novos começos, sem medo de errar, porque você sabe que sempre pode recomeçar de novo. Então, essa autoconfiança, que é o oposto, é a polaridade oposta do medo de perda, é a autoconfiança. Os dois existem dentro de você. Agora, para quem você está dando força é que eu não sei. E você precisa recuperar o seu eu sou, aquilo que está dentro da sua essência. Porque a tua força está lá. É só confiar e ter fé naquilo que você realmente é. Selene, mas eu nem sei quem eu sou. Pois é para isso que servem os trabalhos de autoconhecimento. Um outro medo é a velhice.
É um medo que assusta muito as pessoas de ficar velho, né? A visão que as pessoas têm está muito relacionada à perda da sua independência, né? Da sua autonomia, da saúde, da utilidade, né? E de não ser mais produtivo, além das preocupações financeiras que vêm com essa idade. Claro, porque você se aposenta, o teu salário diminui, não está entrando mais. Se você não tem outra renda, começa a ficar escasso. Se não tem, né, da onde tirar, é complicado. A ideia de envelhecer infunde medo e pode gerar ansiedade, sobretudo sobre o futuro, né? Levando à diminuição da iniciativa e ao sentimento de inutilidade. Então, uma das coisas que você precisa se preocupar quando jovem, é como será você daqui a 20 anos. O que você gostaria de estar fazendo? Porque você não vai ser jovem para sempre. Você tiver a felicidade de chegar na minha idade com saúde, lúcida, trabalhando, né, fazendo coisas, viajando, como eu faço, é uma bênção. Porque nem todos conseguem chegar a velhice, a chamada velhice. Eu não me sinto velha, porque eu acho que velho é uma coisa de cabeça, é uma coisa envelhecida, que vai apodrecendo, que vai perdendo, né? Mas a idade eu chamo de idoso. Então eu sou idosa, mas eu não sou velha, porque eu tenho uma cabeça jovem, pensante, trabalho. E isso é o que nós temos que nos preocupar, de manter essa produtividade, né? As pessoas esquecem que o que você nunca vai deixar de ser, na realidade, né? O seu ritmo pode mudar. Eu mudei meu ritmo. Eu tinha um consultório no Rio, São Paulo, viajava o Brasil todo, ficava 15 dias, vivia na ponte aérea, trabalhando, eu diminuí meu ritmo. Foram 35 anos assim. Eu não preciso fazer mais isso hoje, né? Então é uma questão de você se organizar. Mas eu adoro meu trabalho. Para mim, eu não trabalho. Estar atendendo é um prazer. Então, é como se eu não trabalhasse, né? E essa produtividade se mantém, com certeza. Porque eu continuo fazendo curso, eu continuo aprendendo coisas, eu estou sempre criando, né, movimentos. E esse ritmo, ele vai mudar. Ele mudou na minha vida e vai mudar na vida de todo mundo. Mas a sua competência, né, nunca será alterada. Se você se mantiver ativa, porque a maturidade ela só aumenta a sua capacidade interior, amplia a sua consciência, né? A sua sabedoria. Isso é que nós precisamos aprender a preservar e a gerar ao longo da vida, né? Porque tem gente que vive só naquele momento. Ah, Silene, mas só existe o agora, amanhã não existe. Sim, amanhã não existe hoje, mas vai existir amanhã, se você viver até lá. E como que você vai, o que você vai colher lá? Você vai ter que plantar aqui, porque não dá para colher lá se não plantar e não cultivar aqui. O que você quiser tem que ser agora. É hoje que você tem que fazer. O amanhã vai ser hoje, mas vai ser amanhã, dependendo do que você gerou hoje. Então, essa é uma dinâmica muito sutil, porque nós estamos vivendo em todos os tempos, ao mesmo tempo. Mas isso tem que ser de forma consciente, né? E o medo maior, depois da velhice, é o da morte. Muita gente acaba morrendo de tanto medo, né? Criando doenças, criando situações difíceis, né? Não só literalmente a morte, mas também as mortes simbólicas, né? Os fins, as despedidas, os encerramentos, né? As perdas que a gente tem de entes queridos, né? Que às vezes a gente não aceita, né? Em geral é visto com o mais cruel dos medos. Muitas vezes alimentado por dogmas religiosos, né, e desconhecidos sobre o que vem depois da vida. Ah, o que vem depois? Na live passada, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né?
eu gostaria que vocês fossem lá no YouTube e assistissem. E que eu falo sobre falo sobre umas passagens que eu tive sobre esse contato com a morte, né? Então, o medo da morte paralisa a pessoa, impedindo-a de viver plenamente e aproveitar as oportunidades da vida a cada idade. Nós vamos morrer mesmo. E todo mundo tem prazo de validade. Você não sabe qual é o seu. Você vai deixar de fazer com medo de morrer? Você vai morrer, né? Então, assim, não importa se você está aqui, se você está lá, a tua hora vai chegar. Nós não somos preparados para encarar esse tipo de final, de desfecho, né? Mas isso é uma coisa mais do que certa. A única certeza que nós temos é que existe meio, início. Início, meio e fim. Tudo acaba. Vamos fazer a nossa dinâmica já. Só quero terminar essa falazinha aqui. O que pode levar a pessoa a uma vida excessivamente controlada também, ou sem riscos, ou seja, ela se enterra antes de morrer, né? Ela deixa de viver, deixa de aprender, deixa de dançar, deixa de curtir, deixa de passear, porque tem medo da morte. Eu me lembro que o meu sogro, ele vivia viajando, foi piloto a vida inteira, e ele tinha trailer depois, teve barco à vela, tivemos vários barcos no Yacht Clube do Rio de Janeiro, saíamos, velejávamos, ele sempre foi um homem ativo e tal. Um dia ele descobriu que tinha um negócio no coração. Ele se enterrou ali. Ele parou de velejar, ele vendeu o trailer, nunca mais viajou, ele viajava, parou a vida dele e viveu, sei lá, 20 anos sem aproveitar depois. Gente, entendeu? Então, assim, ele podia ter aproveitado muito mais a vida, mas o medo o paralisou. Incrível. E foi só ele ter uma coisa que despertou algum medo dentro dele. Então, a minha ideia foi trazer aqui algumas ideias de alguns tipos de medo, de que, na realidade, para mim, são estados mentais, né? Que podem ser gerenciados com bons trabalhos terapêuticos. E dessa forma podem ser controlados ou até superados, né? Eu já atendi gente com pânico, né? De não sair, de não andar na rua sozinho mesmo. E em 2 sessões voltou para a faculdade, voltou a trabalhar. O medo tem uma habilidade sutil, quase traiçoeira, de se infiltrar no coração humano, não como um monstro visível, mas como uma sombra silenciosa. Ele sussurra dúvidas, distorce percepções e pode fazer com que a pessoa esqueça quem realmente é. Quando o medo domina, ele contamina a luz interior, aquela centelha única que cada ser humano carrega, tornando-a opaca, abafada ou escondida. E o que eu gostaria é que vocês fizessem questionamentos a si próprios, mas o importante é você identificar e enfrentar esses medos, para que possam se libertar dessas limitações e alcançar seu sucesso, e principalmente a sua realização pessoal. Porque quando se vive tempo demais sob medo, tristeza ou trauma, a pessoa pode acreditar que a sua essência se apagou. Mas a luz nunca se apaga. Ela apenas se esconde. E a luz só brilha quando há ação, expressão e presença. Então é preciso enfrentar a escuridão de sua consciência e trazer luz para o que estava oculto. Escreva, fale, expresse, questione-se. Isso só irá te libertar e ajudar a reencontrar a sua verdade. Às vezes alguém precisa segurar o espelho quando você não enxerga mais aquele que mora dentro de você. Boas conexões humanas nutrem a alma
e ajudam a clarear o que estava escuro. Se você quiser, eu posso segurar esse espelho para você. Resgatar a tua luz é um compromisso de viver como você realmente é. Bom, e eu queria lembrar vocês que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente de sua escuridão. Tomar consciência daquilo que estava escuro dentro de você. Projetar luz em si próprio. Bom, meus queridos, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Então, esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Uma pequena pincelada das transformações que nós precisamos sempre fazer, né? Para lapidar a nossa alma até chegar na nossa essência pura. Quem está preparado para fazer a dinâmica? Tem bastante gente aí, né? Nessa sala. Então, vamos lá. Bora lá? Vamos botar 3 papéis no chão? Alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo pronto aqui? Quem tá aqui? Tereza, Vera, Lília, Luciana, Tile, Sofia, Angelita, oi. Quem mais? Graça. Gente, vamos lá. Vamos colocar 3 papéis. Vamos encarar esse medo. Vocês conseguiram identificar qual é o medo que vocês têm? Qual é aquela presença incômoda que de vez em quando vem buzinar no seu ouvido? Na hora da dinâmica, enfrentar o medo é difícil? Vamos lá. Vamos lá, colocar 3 almofadas ou 3 papéis aí no chão. Então, o primeiro papel vai representar você. Todo mundo pronto? Antes de começar, gente, eu quero lembrar vocês que tudo no campo é você. É parte de você, né? Nunca se esqueçam disso. Somos nós que projetamos as situações. É Matrix mesmo, né? Quando você aprende mais sobre física quântica, neurociência, você entende melhor como isso funciona. Vale a pena pesquisar um pouco mais. Então, o primeiro papel é você como você está agora, com seus medos, tá? O segundo papel é o seu medo. O fantasma que te cega o caminho da sua luz, tá? E o terceiro papel, vou ver a hora aqui, e o terceiro papel é a sua luz, a sua força, aquilo que te protege no caminho da vida e que na maioria das vezes você não acredita que tem, tá? Então é importante que você coloque isso lá também. Então, são 3 papéis. Você, o seu medo e a sua força, a sua luz. Todo mundo colocou? Ok? Quer fazer um ok para eu saber? Então, vamos lá. Se coloca no seu lugar e olhe para o medo. Encare esse medo, né? É importante que você perceba, quando você está olhando para esse medo, qual é a sensação física que você tem? Como que isso mexe com você? Aonde isso se localiza no seu corpo físico? Se é no peito, se é na barriga, se é nas costas, se é nas pernas. Porque é importante, né? Os sintomas, eles minam a nossa saúde. E a gente precisa saber em que área ele está afetando. Respira fundo. E veja se você consegue dar um passo em direção ao medo. Como se você estivesse enfrentando esse medo. Essa imagem que está dentro de você. E vai
dando passos pequenos até você conseguir se colocar no lugar do medo para sentir como esse medo se sente olhando para você. Que aí você vai interpretar duas situações, você e o medo. Vai lá sentir esse medo, sentir no teu físico e ver se alguma lembrança real de algum momento vem à sua tona. Alguma situação, algo que você tenha vivido, que tenha escutado, tenha percebido. É importante você fazer contato com isso. E no lugar que você estiver do medo, você diga para ele: eu vejo você. Eu vejo você. Eu reconheço você. Eu sinto muito ter criado você. Respira fundo e se você lembrou de alguma situação nesse lugar que você está, e olha para a sua luz, para essa força e imagina que dela vem uma luz sobre você, sobre o medo, clareando melhor aquilo que ficou tanto tempo escondido. Que você não quis olhar por tanto tempo. E observa se melhora quando essa luz está sendo projetada ou não. Se foi na pequena infância, você pode imaginar um recurso, como alguém maior que você, como um pai, uma mãe, uma avó, uma tia que possa, ou que te dava suporte, e que você possa imaginar que está atrás de você, te dando essa proteção também. E muda, de alguma forma, essa história dentro de você. Cria um símbolo, cria uma situação, porque agora você está no medo. Você está lá, naquele momento que você criou o medo. E onde você está, imagina que você dá a mão para a sua força, para a sua luz, para aquela luz que está dentro de você e que não se apaga nunca, mas que talvez esteja com uma chama pequena. Mas você dá a mão para ela e diz: eu vejo você. Eu também vejo você. A importância de você ver todas as suas partes. Onde quer que você esteja, você possa sentir que elas existem no teu campo. E que você pode tocar, pode buscar, pode acolher, porque é sua. São criações sua. Ah, mas eu vivi isso. Sim. Mas você podia ter gerado força em vez de medo. Mas você gerou medo. Você gerou a insegurança. Então, você se afastou da sua luz. Então, tenta agora sair do medo
e dá um passo em direção à luz, à sua força. Vai lá, senti-la. Sentir essa parte que é sua também. Tomar posse de um eu sou que existe dentro de você. O sentir no físico, quando você está nesses lugares, e aquilo que traz para dentro do seu corpo, é o que é mais importante nesse trabalho. E você não pode abrir mão de encarar isso, de tomar e de enfrentar e de tomar a sua força. Assim, você pode, depois que tomar a sua força, olhar de novo para o medo. E vai respirando profundamente. E vai transformando essa dinâmica. E observa em qual dos 3 lugares você quer ficar. Você quer se empoderar, trazer de novo a sua força. E aí? E diga para sua força: eu tomo você como a vida. E é você que vai me nutrir até o final dos tempos. Eu preciso de você para encarar todos os momentos difíceis, fáceis, tristes e alegres que a vida tem para me oferecer. Com você, eu sou capaz. Toma posse disso nesse espaço sagrado que é seu. Assuma isso. Tome posse de uma força que é sua também. Mesmo que o seu momento seja difícil. Agora. O que você esteja vivendo. Porque aquele medo não pertence mais ao hoje. É alguma memória. É algum passarinho que pode bater asa e voar. Respira fundo. Tome posse de você. E alguém quer... Ainda temos aqui uns 5 minutinhos. Se alguém quiser compartilhar. Alguém quer compartilhar? Dizer como foi fazer essa dinâmica? Você pode fazer várias vezes que você quiser. Com outras situações, com outros tipos de medo. Mesmo que a gente ache que ele não seja muito grande, mas é bom a gente começar a encarar e olhar, a sentir ele, né? Então, ninguém quer falar nada. Oi, Mônica, oi, Luciane, ninguém quer falar nada. Caramba! Todo mundo travou? Tá muito cheio de luz? Bom, gente... Então, eu quero dar meu boa noite, agradecer a presença de todos vocês aqui. Espero que tenham saído desse medo hoje. E fica aqui meu alerta. Nunca esqueça. Mãe Tereza, gratidão a você também. É sempre uma oportunidade, né, da gente estar trazendo uma força. Dar uma força um para o outro, né? E é uma dinâmica simples, mas é uma dinâmica importante, extremamente importante, porque o campo, ele se desloca na medida em que você muda a tua vibração naquele lugar. E isso é fundamental.
Uma boa noite para vocês e até a próxima.